Vamos conversar com Aline Deolindo. Ela é formada em biomedicina e atuou por 13 anos na área, em hospitais e laboratórios clínicos. Após uma crise de estresse, ela tomou coragem e seguiu o coração. Tornou seu hobby uma nova profissão. Foi assim que a Aline virou a primeira personal car do Brasil. E a gente vai entender o que é ser personal car e como que isso pode entrar na nossa vida, conversando com ela agora. Aline, seja bem-vinda. Olá, Regina, tudo bem? Tudo bem. Técnica e equipamentos e investigação e uma boa compra. É isso. Já deu a mensagem, hein? É isso mesmo. O que é personal car, amiga? Eu assessoro pessoas particulares que não têm conhecimento ou não têm tempo a comprarem um carro usado. Então vai. Então quero comprar um carro usado. Te procuro. Como é que começa esse relacionamento? A primeira coisa é te ajudar de forma técnica a identificar qual é o seu carro ideal. Por exemplo, perguntas que você faz. Qual a sua configuração familiar, o seu orçamento mensal, como que você anda, mais em cidade, mais em estradas, o que eu vou usar o carro? Para que você vai usar? Se tem filhos, o tamanho da família. Quanto quer gastar? Quanto quer gastar, quanto pode gastar por mês com preventivos, com seguro, não só com a compra do carro. Quando a gente pensa em quanto gastar, só pensamos no valor do carro, mas eu posso mantê-lo depois? E mesmo tem o valor do carro e tem todo um pacote de despesas que vem no momento da aquisição do veículo. Exatamente, processos de transferência, impostos anuais. Agora no início do ano todo mundo lembra disso, né? Então você consegue fazer um cálculo para me dizer quanto que esse carro vai me custar por mês. Isso, num geral, a gente vai entender, de orçamento de compra, orçamento pós-compra, sua configuração familiar, os seus desejos, o que é importante para você que tenha naquele carro, nós vamos te indicar. Porque algumas pessoas, Regina, compram um carro sem saber qual é o seu carro ideal. E aí compra porque a vizinha comprou, ou compra por status. Ou porque acha que o preço tá bom. Porque o preço tá bom, aí o carro não cabe na garagem, ou não consegue manter o carro. Então, o primeiro processo de uma aquisição é definir qual é o seu carro ideal, que não é o mesmo que o meu carro ideal. Aí você vai no mercado, descobre e me traz. Olha, Regina, achei essas 3 opções, essa é mais interessante por isso, por aquilo outro. Isso, no mercado de usados, diferente de um carro 0 quilômetro, você pode se deparar com um carro que já foi batido, um carro que tem problemas de documentação, diversos problemas mecânicos, descuidos. Então, o próximo passo é eu ir buscar no mercado um carro de alta qualidade para você. Ou seja, que não passou por um sinistro, que não passou por uma enchente. E aí você precisa ter conhecimento necessário, porque dizem que tem muito truque, né? Muitos, muitos. Qual o truque mais comum? Carro clonado? Jesus, que dor de cabeça. Aquele carro não é aquele carro, ele é um dublê, ele é um clone de um outro carro verdadeiro. Ou seja, o carro tá ali, mas a documentação é de outro carro. De outro carro, exatamente. Isso é um crime. É, sim. E em algumas cidades do Brasil, Regina, a cada 2 minutos um carro é clonado. E aí, vamos supor, então eu tenho um carro, só que o documento é de outro. Quais os problemas que eu tenho? Bom, primeiro que você pode estar com uma interceptação, por exemplo. Passa a fazer parte do crime. Passa a fazer parte do crime. Você comprou um carro que não é aquele carro. Geralmente o carro clonado, ele é oriundo de roubo e furto. Então as pessoas pegam, os adulteradores, pegam os itens de identificação de um outro carro igual que está legalizado. E coloca nesse carro que não está legalizado para legalizar. Então, por exemplo, então, 2 carros iguais. A gente não vai falar marca porque eu levo bronca quando eu falo marca. Então tem 2 marcas iguais. 2 carros de tal na mesma cor. Igual, e tal. mesma cor, mesmo ano, mesma versão, tudo. Só que esse tem uma documentação, chassi. Isso, número do motor, tudo. Um tá ok. Esse aqui tá ok. E o outro tem a mesma documentação, só que não é ok. Foi implantado desse que tá ok nesse. Adulteraram a documentação. Adulteraram, porque ele foi oriundo de roubo e furto, por exemplo, e não poderia estar circulando. E aí traz a documentação desse, quando puxa a placa tá tudo certo, porque Exatamente. Ele tá ok. E como é que as autoridades descobrem qual é o clonado e qual é o verdadeiro? Olha... E você também, porque você vai ver, esse carro aqui é clonado.
Numa investigação, né, quando a gente vai comprar o carro, vai visitar um carro que o nosso cliente tem interesse, nós fazemos uma inspeção. Por isso que tem aqui técnica, investigação, equipamentos. Nós fazemos uma verdadeira investigação nesse carro, né, uma auditoria nesse carro, uma inspeção. Porque deixa pistas. Deixa pistas. Não existe crime perfeito, né? Ele é muito bem feito, mas com técnica nós conseguimos identificar. Então a sua profissão garante zero dor de cabeça, se é que é possível dizer isso, e um bom investimento. Um bom investimento. Nunca ouvi falar nessa profissão, Aline. Pois é. Nunca ouvi falar. Você é pioneira. Eu sou a primeira mulher. Ah. Mas antes de mim existiram outras. E como é que isso começou na sua vida como um hobby? Então, eu sou biomédica por formação, né? Trabalhava lá em hospitais, só que eu tive uma crise de estresse. Isso em que ano? Isso em 2017. Ah, antes da pandemia. Antes da pandemia. Imagina na pandemia, pois né? É. Porque o hospital é uma rotina estressante. É uma rotina estressante. Né? Eu tinha um cargo de gestão, então era telefone 24 horas por dia. Porque eu costumo dizer, os problemas em hospitais nunca é no horário comercial. É de madrugada, na noite do Natal, é no domingo. E os telefonemas não eram para te fazer elogios. Não eram, exatamente não eram. E chega uma fase da vida que a gente quer ter mais tempo para a família, tudo, né? E aí, quando eu tive essa crise de estresse, eu percebi que eu poderia fazer outras coisas além disso, né? Então, eu sempre gostei muito de carros. Eu sempre fui uma menina que brincava de carrinhos e não de bonecas. Tá. Carro sempre foi um hobby. Eu gostava de eventos automotivos, kart, off-road. E na área de hospitais, eu gostava muito de processos de auditoria, de fazer inspeções no hospital. Então eu consegui juntar o que eu já tinha, né, de expertise lá no hospital, que era o que eu gostava muito também, com carros. Mas antes, então você tinha como hobby? Tinha como hobby. Como é que era você ter... O que você fazia quando isso era um hobby? Você ia em feiras? Feiras, eu corria de kart, fazia passeios off-road. Ficava por dentro do mercado? Isso, mas eu não tinha nenhum conhecimento técnico, zero conhecimento técnico. Conhecimento técnico é o quê, exatamente? Saber identificar se um carro já foi clonado, se ele já foi batido, se ele está bom tecnicamente, se ele é uma boa compra. Saber identificar a documentação, se está tudo ok ou se tem problemas. E como é que você foi atrás desse conhecimento? Olha, na área da saúde, a gente já tem isso muito forte, que é a importância de estudar e de se aperfeiçoar, né? Então, eu trouxe isso comigo. Uma outra coisa que eu tinha muito forte, Regina, eu estava entrando numa profissão de homens, vamos dizer assim, né? Com a maioria masculina. Então, quando eu quis estudar, eu falava, olha, eu preciso estudar, porque se eu errar, vão Pode falar, ser fatal. olha, além de fatal, né? Eu estou prejudicando as pessoas, vão falar, olha, errou porque é mulher no mundo automotivo. Fatal na sua carreira. Exato. Vai, mulher. Então, eu identifiquei a técnica, o conhecimento, o estudo como essencial para que eu pudesse exercer essa profissão. Mas não tem curso, não tem nada. Você fez... Eu fui fazendo muitos cursos de investigação, anticlonagem de carros, cursos de mecânica, cursos de partes de funilaria para saber como que eu ia identificar se aquele carro já foi batido. Exatamente. E hoje eu criei o meu próprio curso. Hoje eu dou curso para quem quer começar a entrar nessa área, porque eu fui formando ao longo dos anos, fazendo muitos cursos. Aí hoje eu desenvolvi o meu próprio curso. Até para quem não quer ter isso como profissão, mas quer saber comprar. Exatamente. Eu quero identificar se o que eu tô tenho comprando... esses dois tipos de alunos, os que Não gostam é, só de saber e os que querem trabalhar com isso também. E que pessoas que também gostem e que tenham isso como hobby. O seu curso é não tem distinção de gênero, é para quem quiser Exatamente. entender de carro. Sim, claro. Bom, então assim, um dos maiores golpes, carro clonado. Sim. E aí, depois que você foi fazendo os cursos e trabalhando no hospital ao mesmo tempo? Não, eu saí do hospital. Ah, corajosa. Fiquei 1 ano estudando. Saí. Quando eu tive aquela crise de estresse, eu pensei, nossa, a minha família e a minha saúde, ela é além da minha profissão. Tá. Ela está em primeiro lugar. E aí eu fiquei 1 ano estudando, larguei tudo. Nessa época você já tinha claro que você estava ingressando numa outra profissão ou você estava experimentando a vida? Eu sabia que eu queria algo relacionado a carros, mas eu não sabia o quê. Sei. Né? Eu também não queria trabalhar com vendas.
E aí eu fui tentando identificar, até que eu cheguei nisso. Em hospitais eu gostava de auditoria, então eu vou fazer um processo de auditoria num carro. É muito legal quando assim, olha, eu não sei o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. Aí a vida vai se desenhando, né? Você vai buscando conhecer, você vai facilitando. Exato, né? Mas o caminho vai sendo trilhado sem que você se dê conta. Exato, foi exatamente assim. É muito legal quando isso acontece. E na área da saúde, nós temos o privilégio de impactar a vida das pessoas, de ajudar as pessoas. E eu queria continuar fazendo isso. Muitas pessoas compram um carro 0 quilômetros, né? 0 quilômetro tendo mais custos, um maior investimento, ou acabam comprando um carro mais simples por medo de comprar um carro usado. Sim, sim. Então eu assessoro essas pessoas, mostrando que é possível comprar um carro usado de qualidade. Dizem que como negócio é muito melhor você investir num carro usado do que num zero. Porque o zero é que tem o sonho, né? Sonho é o sonho. Mas como negócio é muito mais vantajoso. Agora eles não falam usado, eles falam seminovo, né? O seminovo geralmente ele é aquele bem novinho mesmo, em torno de 2 anos, pouca quilometragem, não sofreu grandes. E aí depois começam a falar usados. Então seminovo é de 2... Até uns 2 anos, mais ou menos. A partir de 2 anos, independente da quilometragem? Independente, Aí já fala usados. O que mais depõe contra um veículo? Quilometragem, ano de fabricação, entendeu? O que mais desvaloriza? As pessoas, quando não cuidam do carro, algumas pessoas não têm o hábito de fazer preventivo. E carro é igual saúde, tem que fazer o preventivo. Então, algumas pessoas não cuidam de um preventivo. E outra, algumas pessoas que passam por alguma coisa no carro, por exemplo, uma batida, uma colisão forte, né, um alagamento, elas, em vez de vender o carro falando a verdade, olha, Regina, vou abaixar o preço do meu carro porque ele já teve esse histórico, as pessoas fazem uma verdadeira maquiagem para vender como se ele fosse perfeito. Coisa feia. Então, desonesto. São os carros maquiados e os carros descuidados, são as piores. Então, se o carro está bem cuidado, independe do ano de fabricação e a quilometragem rodada. Exatamente. Mas quilometragem rodada não desgasta? Mas se faz a prevenção. Exatamente. Muitas pessoas focam a procura de um carro usado. Eu só vou comprar um carro usado se ele tiver uma baixíssima quilometragem. E a pessoa fica tão focada na baixa quilometragem que ela esquece do resto. Às vezes é melhor você ter um carro um pouquinho mais rodado e de um dono cuidadoso, um carro com originalidade, com integridade, do que você comprar um carro com uma baixíssima quilometragem. Mas vai saber o que aconteceu. Mas sem cuidado, Mas, sem nada. Não tem como adulterar a quilometragem? Sim, é uma das coisas que nós vemos também. Como é que faz isso? Tem que ser criminoso. Isso é crime. Isso é crime, sim, é uma adulteração. Não é? E aí a gente cai de novo nisso. É técnica, equipamentos, conhecimentos para você fazer uma... Por isso que eu coloco aqui investigação, Regina. A análise de um carro é uma verdadeira investigação. Você tem que excluir se ele tem quilometragem adulterada, se ele é um clone, se ele já foi batido, como que está a documentação. A documentação do proprietário, o proprietário pode estar se desfazendo do seu bem ou ele está envolvido em crime? Em dívidas também que não poderia... Então eu falo que a compra de um carro são 3 pilares, né? Validar o carro, validar a procedência do carro, que é o seu histórico, o que aconteceu com esse carro no passado, e validar o proprietário. A Regina está me vendendo esse carro, mas ela pode estar se desfazendo dos seus bens? Da onde veio esse carro? É fruto de alguma... Agora, por que é crime adulterar a quilometragem? Porque o carro é uma propriedade que tem uma história e isso é certificado do carro. Exatamente. É igual adulterar um RG, né? Exatamente, é um crime, uma adulteração. Tá. Me diga uma coisa, um carro pode rodar bem por quantos anos? Depende do cuidado. Tudo então, a gente vai se deparar no preventivo, Regina. Existem, claro, marcas e carros que são mais robustos, que vão durar um pouco mais, outros um pouco menos. Mas a gente sempre vai se deparar no cuidado dos donos. Tá. E você, na sua opinião, você acha que vale a pena ter o veículo, entender que isso é uma propriedade sua ou alugar? O carro é a paixão do brasileiro, né? O brasileiro gosta de ter o seu carro, de cuidar, de lavar de final de semana. Eu já fiz algumas contas, nessa consultoria que eu faço da identificação do carro ideal, eu já fiz algumas contas com diversos clientes e até hoje, dessas pessoas que eu atendo, comprar o carro sempre foi mais vantajoso. Foi mais vantajoso, mas eu acho que tem que avaliar
caso a caso. Então, até para isso, a personal car fala, olha, no seu caso, se você quer... Porque tem gente que entende o carro como um patrimônio. Exato. Né? E tem gente que entende o carro como um facilitador da sua vida. Para cada pessoa vai ser uma coisa. Para uns, realmente o zero é melhor negócio. Para outros é melhor alugar. Para outros é melhor manter o carro usado. E você tem alguma história interessante ou curiosa que já aconteceu nesses seus anos, nessa sua nova profissão? Olha, as histórias mais interessantes que eu tenho é pelo fato de ser mulher, né? Mas que coisa, me conta. Quando eu chego numa loja, que eu procuro carro para as pessoas, então a pessoa me contrata e eu saio visitando os carros. Eu vou em loja, em concessionária, em particular, aonde o carro estiver sendo vendido. E é muito engraçado que as pessoas elas se assustam quando chega uma mulher. Você sabe que na sexta-feira, que foi o dia do Fusca, a gente recebeu aqui uma moça chamada Cláudia. E aí ela ficou contando umas histórias. Não, por ser mulher, eu fico imaginando assim, ainda existe isso? Muito. Existe, Aline. Semanalmente eu tenho uma história para contar sobre isso. Bom, mas aí você chega... Mas o que eles acham estranho? A pessoa fala assim, você veio ver o carro, mas me falaram que a pessoa que vinha ia fazer uma vistoria. E você veio com quem? A pessoa vai chegar? Não, sou eu mesmo que vou fazer a vistoria. Você vai fazer. A pessoa, às vezes, nem disfarça, assim. Ou então já me entregaram a chave do carro e falou assim, eu não sei o que mulher olha num carro. Você tá brincando. Te juro. Diversas situações, assim, eu já Isso eu já te vivi. ofende ou você passou a ser corriqueiro? No início eu ficava um pouco chateada, mas hoje eu uso isso a meu favor. Eu não acho que nós como mulheres, temos que mostrar que nós temos técnica. E não ficar se vitimizando, eu sou mulher. Você sabe, eu tô nessa fase também, assim, já passamos essa fase, Sim. né, de se indignar e tal. Tá, vai lá e faz e mostra a competência. Exatamente. Quando eu tô na metade da vistoria, eles me olham totalmente diferente. Quando eu vou embora, é outra conversa. Muitos até me pedem desculpas por ter falado assim no começo. Tá, tudo bem, Porque fica uma conversa franca, né, Aline? Uma conversa mais agradável até. No momento que eu vou vendo o carro, ele vê literalmente que eu sei ver. Eu não precisei falar para ele que eu tenho técnicas ou não. Né? Na verdade, assim, a impressão que dá é que eles ficam você checando o carro e eles te checando, né? Exatamente, isso Pra ver o que convence, né? Eu conversei com a Aline, que é personal car. E o Instagram dela é @o_carro_ideal. @o_carro_ideal. E aí eu falo com você, olha, Aline, então eu tô querendo um carro para mim, para minha filha, para meu esposo, enfim, motorista e tal, dou o perfil. Isso. Você sai. Procurando. Volta. Regina, achei essas opções. Achei o carro. E aí é uma outra etapa, depois que nós encontramos o carro, porque muitos golpes no mercado automotivo também acontecem no momento da compra. E aí eu também, por exemplo, você paga o carro e a pessoa desaparece, ou aquele carro, né? Porque é o seguinte, então eu vou comprar um carro seu, eu faço a TED. Isso. Depois eu vou pegar o carro. Faço a TED, cadê o carro? Exatamente. Ou o contrário, pego o carro e não faço a TED. Como é que faz para se prevenir? Olha, nós vamos fazer aí, validar o proprietário, que foi o nosso terceiro pilar, né? Fazer um contrato de compra e venda entre a pessoa ou entre a loja e participar de todas as burocracias, ir no cartório, realmente fazer todas as etapas de segurança para que a pessoa que esteja comprando o carro não caia em nenhum tipo de golpe do início ao fim, porque são muitos. E a que está vendendo também, E a que está vendendo também. E é muito importante de cara passar o nome para o carro do comprador? Sim, é importante. Eu também acho. Já que não é meu, que passe para o seu nome. Sim, né? é importante. E já que é meu, eu quero no meu nome. Legalmente tem 30 dias para passar. Mas no momento da compra, a pessoa já tem que fazer o cartório, o reconhecimento do documento e já no site do Detran um comunicado de venda. Então quem vendeu já se exime. Se eu sair do carro ali... Pois é, e cometer uma infração? Uma infração, ou Deus o livre atropela uma pessoa, você já não tem mais ligação com aquele carro. É sério, né? É muito sério. É muito sério. É um bem de alto valor. Eu costumo dizer que depois de uma casa, o bem de alto valor que nós compramos é um carro. E que pode, Deus me livre guarde, mas pode ser uma arma, né? Você pode atropelar alguém, matar, é muito sério. E uma arma para você também, né? Muitas pessoas vendem um carro que já sofreu fortes colisões, com abalo de estrutura. E não comunica. E numa próxima colisão, se você sofrer, ele não vai ser tão seguro como ele seria quando saiu da montadora.
É uma relação de confiança, né? Por isso que essa intermediação é bem-vinda. Exatamente. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Regina. Adorei essa sua profissão, Obrigada. que eu não sabia que existia, mas que é muito interessante porque ajuda a gente a não cair em golpes. Exatamente. Né? Muito obrigada. Obrigada, Regina. Bom ano e até breve. Igualmente.